Sejam todos bem-vindos! Estou hoje aqui para falar da lição 226 do livro Um Curso em Milagres. Eu espero que você esteja muito bem. Bom, hoje o título da lição aqui diz: O meu lar me espera, eu me apresso para voltar a ele. E olha o que a lição diz: Se eu assim escolher, posso deixar este mundo inteiramente. Não é a morte que torna isso possível, mas a mudança da mente em relação ao propósito do mundo. Se eu acreditar que ele tem valor tal como o vejo agora, ele permanecerá assim para mim. Mas se ao contemplá-lo eu não vir nenhum valor no mundo, nada que eu queira guardar para mim ou almeje como uma meta, ele me deixará, pois não terei buscado ilusões para substituir a verdade. Então, olha que mensagem. Aqui ele está falando de um estado de consciência. Então, a gente enxerga o mundo a partir do nosso estado de consciência. E aí é interessante a gente lembrar aqui de uma frase que o Cristo falava, ensinou e está em algum lugar da Bíblia que eu não me lembro agora, mas ele dizia: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Então, isso significa um estado de consciência. Nós estamos vivendo aqui, nessa realidade. Nós estamos aqui experienciando essa realidade. Mas a gente tem que ter a consciência de que nós não somos daqui. A nossa consciência, a nossa essência, a nossa natureza de ser não é daqui. Então nós viemos para este mundo, nós estamos aqui vivenciando um processo de evolução. Então entenda que o planeta Terra, a terceira dimensão, essa existência que eu e que você está vivendo é um processo dentro do processo de evolução, de criação. Então nós somos parte da criação e nós estamos caminhando rumo a um processo de expansão de consciência, de evolução do nosso ser. E aí a gente já falou em algumas lições que é o processo de relembrar quem nós somos e de nos conectarmos a esse ser, a essa natureza de quem somos. Então estamos aqui num processo de dormência. Por isso que fala-se do acordar, do despertar. O despertar é sair desse processo de dormência, onde a gente acha que é apenas essa existência, esse corpo, essa personalidade que tem nome, que tem CPF, que tem endereço, e voltar, ou seja, se lembrar que nós não somos isso. Nós estamos neste processo, nesta personalidade, estamos, mas não somos. Então, ter essa consciência e se lembrar disso, de preferência todos os dias, principalmente naqueles momentos em que a gente encontra desafios na nossa vida. E aqui ele diz, né, quando você contemplar o mundo, é a partir da interpretação que você dá para este mundo, quando você contempla, quando você observa, que vai fazer a diferença. Então, não precisa sair deste mundo para encontrar a sua natureza do ser. Você pode viver ela aqui, enquanto nessa realidade. Que também foi uma coisa que o Cristo também ensinou quando ele falava do reino de Deus, né? E quando perguntaram para ele, mas Senhor, aonde é o reino de Deus? E ele respondeu: o reino de Deus está dentro de você. Então, dentro de alguns segmentos hoje da espiritualidade, principalmente do lado mais místico da espiritualidade, a gente fala de trazer o céu para a terra. Então, trazer esse céu para a terra é trazer este estado de consciência aonde você vivencia este paraíso. Então, o paraíso é um estado de consciência que existe dentro de você, que é a sua natureza de ser. Se a gente lembrar que nós viemos de Deus, da consciência criadora, divina, e este Deus, essa consciência universal, primordial,
né? E a Bíblia diz onisciente, onipotente, onipresente. Essa consciência, ela é puro amor incondicional. Então ela vive na neutralidade, aonde ela nada julga. Ela apenas ama. Então essa energia primordial, Deus, é apenas amor. Então essa também é a nossa natureza. Então este reino dos céus, esse reino de Deus dentro de cada um de nós, é esta natureza aonde existe apenas essa energia de amor. Então aqui nessa terra, como que a gente vai experimentar essa energia de amor? Através da nossa compaixão, através da nossa compreensão dos acontecimentos, através da forma como a gente lida com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa existência, e também a forma como a gente lida com o outro, a forma como a gente ama o outro, a forma como a gente tem compaixão pelo outro. E aí, quando eu digo outro, eu não estou falando só do ser humano, mas eu também estou falando dos animais, da natureza, dos minerais, do planeta, de todo o entorno que convive com a gente. Porque não é só o homem que convive com a gente, o ser humano que convive com a gente. Não. Tudo que você enxerga fisicamente na sua realidade também é parte desse processo de evolução junto com você. E nessa realidade, tudo que chega até nós é porque aquilo que chegou até nós tem um papel no nosso processo. Então, se você conhecer uma pessoa, essa pessoa, ela tem um papel no seu processo. Se ela é boa, se ela é má, se você gosta dela, se você não gosta dela, ela tem um processo, uma parte com você ali. Alguma coisa, vocês dois, né, as duas pessoas, precisam vivenciar, experienciar, integrar, transcender em algum momento. Então, ninguém aparece na nossa vida por acaso, por engano, por coincidência. Não, aparece porque tem que aparecer, porque faz parte deste processo de vida, de experiência. Assim também é os animais, os outros acontecimentos que chegam na nossa vida. Não chega por acaso, não acontece por acaso. Assim também como um acidente, uma tragédia, tudo, coloca tudo que você vivencia na sua vida, em algum momento da sua vida, se aquilo está acontecendo, se aquilo aconteceu, é porque aquilo faz parte do seu processo de existência aqui. E alguma coisa, aquilo ali está trazendo de ensinamento para você. Então, quando a gente tem esse entendimento e quando a gente aprende a contemplar esses acontecimentos, essas pessoas, essas coisas que chegam na nossa vida, significa que nós estamos percebendo este mundo de uma outra perspectiva, com uma visão mais expandida, uma consciência mais expandida. E aí a gente precisa também incluir nisso aquilo que a gente não vê, porque estamos falando aqui do mundo visível, mas o mundo invisível, ele também convive com a gente. Então, muitas coisas que chegam na nossa vida que a gente não vê, mas a gente sente, a gente percebe, também é parte do nosso processo de evolução. Então, pode ser uma sombra, né, que você vivencia ela dentro de você, você não vê, mas se ela está ali, ela é parte do seu processo de evolução. Pode ser uma entidade espiritual que te acompanhe, pode ser um obsessor, tudo que chega até você, no visível, no plano visível ou no plano invisível, é parte do nosso processo de evolução e de expansão de consciência e de entendimento de quem nós somos. Então, o que a lição traz para a gente hoje aqui é que, diante de tudo isso que a gente passa, que a gente vivencia durante toda a nossa existência aqui, ainda assim a gente pode transformar este mundo no reino de Deus,
no paraíso, num lugar onde eu percebo como apenas um processo de evolução. E não como um castigo, ou não como um lugar onde eu sofro. Não, é um lugar onde eu estou tendo a oportunidade de evoluir, de aprender, de sair daqui para o próximo processo, porque lembra, nós somos imortais, nós somos eternos enquanto espírito, então a gente vai sair dessa experiência e vai para uma outra. Então a bagagem de conhecimento que eu adquiro aqui, eu vou levar para outra. A alma, ela vai levar para outra. O espírito vai levar para uma outra experiência. Quando a gente tem esse entendimento, a gente se expande tanto em grau de evolução que esse mundo passa a ser visto de uma forma muito diferente. E eu digo isso por experiência própria mesmo, porque a forma como eu vejo a minha existência hoje mudou muito. E a leveza e a paz de espírito que eu sinto, a paz interior que eu sinto em vivenciar este mundo com esse olhar de estar dentro de um processo de evolução eterno, me traz muito mais segurança para mim experimentar a vida e vivenciar e aprender e querer cada vez aprender mais. Então é observar tudo que me chega, todos os sinais, as pessoas, as coisas que acontecem. Estar atento aos acontecimentos diariamente, porque diariamente acontecem coisas na nossa vida que estão nos ensinando. A gente só precisa prestar atenção e viver esse estado de presença. É nesse estado de presença que você observa e você se dá conta do quanto é incrível essa existência, do quanto é incrível esse processo, do quanto é mágico. Eu costumo dizer que a vida é incrível e ela é incrível, incrível. Então, que essa lição traga para você essa reflexão. Como que você está enxergando o seu mundo? Qual é o peso deste mundo para você? Tá pesado ou tá leve? Como que você se coloca dentro das situações? Se coloca como parte de um processo ou se coloca como uma vítima? Vítima do outro, vítima das condições, das circunstâncias? Como que é o seu relacionamento com o mundo que você percebe? E como que você percebe esse mundo? Então essas reflexões, elas nos ajudam muito a centrar na causa, né? A causa da nossa existência é a evolução. Essa é a causa. É o relembrar de quem nós somos. É o se reconectar com a nossa essência. Essa é a causa da nossa existência. E todos os acontecimentos são os efeitos dessa causa. Quando bem compreendidos, gera um tipo de efeito. Quando a causa é mal compreendida, gera outros tipos de efeito. Será que eu estou atento a isso? Será que eu entendi isso? Então, que fique hoje para você essa reflexão. E a lição, ela traz, como sempre, uma oração também que você pode fazer aí durante, pelo menos, no mínimo, né, 2 vezes por dia, que você possa meditar. Então, hoje a meditação é entender que o lar, este lar, né, é um estado de consciência. Esse reino, esse lugar de pura paz e de puro amor é um estado de consciência. E aí você pode dizer durante esses momentos a seguinte oração: Pai, o meu lar aguarda o meu retorno alegre. Os teus braços estão abertos e eu ouço a tua voz. Que necessidade tenho eu de ficar num lugar de desejos vãos e de sonhos despedaçados, se o céu pode ser meu com tanta facilidade? Então, se eu posso entrar nesse estado de consciência onde eu me sinta como no céu,
por que que eu vou ficar insistindo em um estado de consciência, em uma mente aonde me faz vítima, aonde me coloca numa prisão? Por quê? Então, hoje é um dia, né, de uma reflexão aí profunda. Eu gostei muito dessa lição e todas as lições agora, daqui para frente, é exatamente para a gente entrar nesse momento de reflexão profunda. E eu, claro, como sempre, desejo a você boas reflexões, medita nessa palavra, medita nessa mensagem e pratica esse entendimento e essa percepção deste mundo como uma escola, um processo, uma fase do processo. Tá bom? Um grande beijo para você e até amanhã.